Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é finalmente o vídeo das leituras de fevereiro e março, que já devia ter saído há 500 anos. O tempo foi passando, o vídeo não deu para ser gravado, entretanto feira do livro, por aí fora. Vamos agora atacar os livros que eu li em fevereiro e março. Estão todos neste vídeo porque eu só fiz 3 leituras e meia em fevereiro e portanto juntei com março e assim fica já tudo aqui. Portanto, o primeiro livro que eu li em março foi uma leitura conjunta com o Share Your Geekness. Foi aqui O Homem Pintado, do Peter V. Brett. Para mim foi uma releitura. Eu já comecei esta coleção há alguns anos, não cheguei a terminar e, portanto, estou muito ansiosa por voltar a estes livros, terminar a coleção. Eles são todos assim, uns pequenos tijolos que, se eu juntar, na realidade não preciso de procurar casa, só tenho de empilhar livros e eu construo uma casa. Portanto, tenho que pensar no assunto. Este livro conta-nos aqui a história do Homem Pintado, que é o Arlen. Portanto, nós estamos aqui a seguir a história do Arlen. Estamos a seguir a história de mais 2 ou 3 personagens e vamos conhecer aqui um mundo em que, assim que a noite cai, começam a surgir demónios que vêm do núcleo da Terra e que acabam por vir infernizar a vida de todos os seres que estão à face da Terra. Os seres humanos descobriram uma forma de se conseguirem proteger destes demónios, que são dos mais variados possíveis e imaginários. Portanto, temos demónios de pedra, de terra, de fogo, de água, tudo. A floresta, o Share Your Geekness fez uma referência e eu depois disso já não consigo pensar nos demónios da mesma maneira. Parecem Pokémons. E a verdade é que parecem Pokémons. E portanto a estratégia que os humanos descobriram aqui para conseguirem lidar com os demónios e manterem-nos à larga durante a noite, porque assim que o sol começa a surgir, eles começam a dissipar-se e voltam ao núcleo da Terra, mas até lá a única forma de os mantermos ao largo é mesmo criando proteções com runas, que neste caso estão proteções nas paredes das casas, em postes, tudo que eles conseguirem proteger para tentar proteger também os seus animais, as suas hortas, tudo. Ninguém viaja durante a noite, exceto os mensageiros, e há aqui uma mitologia, há um mito de que existe uma tribo, uma comunidade que consegue não só sair à noite, fazem viagens muito longas, como não se deixam abater pelo facto de terem demónios a sair da Terra. Eles combatem os demónios, não estão simplesmente a tentar evitá-los durante a noite, eles combatem-nos. E portanto o Arlen ouve esse mito, começa a fazer algumas diligências no sentido de ser um mensageiro e depois vai querer conhecer então esses guerreiros que combatem os demónios. Este é o primeiro volume desta coleção, é o volume que nos vai aqui dar a conhecer os personagens que nós vamos seguir ao longo dos livros e vai nos dar a conhecer aqui então, no fundo, o que eles sabem sobre os demónios. É um livro que eu acho extremamente interessante, gostei muito de reler este livro e estou muito contente por voltar a ler e por seguir agora então esta coleção. Há pouco tempo saiu um livro que é O Príncipe do Deserto, passa-se cerca de 50 anos depois deste livro, mas na altura falarei dele. O livro seguinte foi lido para o Clube de Leitura, foi aqui o Niketch, da Paulina Chiziane, uma história de poligamia. É muito interessante vermos aqui uma cultura que não é a nossa, que não tem mesmo absolutamente nada a ver com a nossa. E está-se a falar cada vez mais de poligamia, de relações poliamorosas, e eu tenho a dizer que o que está neste livro é uma coisa que eu compreendo, relações poliamorosas. Ok, não me interessa estar numa, mas compreendo. Não compreendo o tipo de poligamia que existe neste livro, que a mim, na minha perspectiva, roça muita falta de respeito para com as pessoas com quem se está, mas é muito interessante ver então de que forma aqui a nossa personagem principal vai acabar por lidar com essa situação. Portanto, este livro começa com uma família, uma mulher que tem 2 filhos e que descobre que o marido muitas vezes não volta para casa porque ele tem outra família. E portanto ela decide que vai confrontar essa outra mulher. E o que acontece é que ela chega lá, confronta, leva porrada, vem para trás. Mas ao mesmo tempo há ali qualquer coisa que fica no ar. E portanto ela vai acabar por descobrir que o marido não tem apenas mais uma família, na verdade ele tem várias famílias, ele vai arranjando cada vez mais mulheres. Se não me engano, ao todo elas são 7. E portanto nós vemos aqui de que forma elas acabam
por ter a perspectiva desse relacionamento e dos vários relacionamentos, e no fundo o que acontece quando elas se apercebem que são muito mais do que aquelas que elas pensavam, porque todas elas sabem que são a amante ou que são a nova família, mas até que ponto sabem a dimensão desta rede de pequenos núcleos familiares. E aqui há muitas coisas que são muito interessantes a ver. Não posso dizer que tenha sido assim uma leitura que me tenha deixado presa, uou! Mas é muito interessante ver aqui a perspectiva destas mulheres, a forma como elas são educadas para se subjugarem à vontade de um marido, a forma como esta sociedade prevê que haja efetivamente poligamia, a forma como elas percepcionam essa questão da poligamia, porque todas querem acreditar que serão o suficiente para o manter naquela casa. No fundo, a forma como elas depois acabam por se relacionar e as relações que elas estabelecem entre as várias mulheres, e uma solução também que surge aqui para toda a questão de o que fazer com todas aquelas famílias, com um homem que está sempre a saltar de sítio para sítio e a arranjar novas mulheres. E é efetivamente um livro muito interessante que aconselho a lerem. Eu sei que a autora depois esteve em Portugal, tive muita pena de não conseguir ir conhecer a autora, mas é efetivamente alguém que possivelmente lerei mais algo que ela tenha escrito. O próximo livro que tenho aqui é o Faz de Conta, da Holly Bourne. Eu tenho lido alguns livros desta autora, tecnicamente já li todos os que foram traduzidos, portanto o Já Sou Normal, que eu gostei muito, e o Isto Só Acontece nos Filmes, que eu gostei também, mas houve algumas coisas que eu não gostei. E o que eu não gostei nesse está ainda pior neste livro. Eu estava à espera de gostar desta história, porque isto fala muito sobre a forma como as pessoas se relacionam neste momento, portanto, em pleno século XXI, em 2020, não sei, este livro deve ter sido escrito há muito pouco tempo, a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como as relações, os relacionamentos se desenrolam, o facto das pessoas neste momento não se empenharem em algo, o facto de vão sair e depois, se não quiseres, há mais quem queira, e pronto. E então, basicamente, a premissa desta história é que a nossa personagem principal é April. A April está farta de ter maus relacionamentos, muitas coisas que não estão bem, e chega à conclusão que os homens estão à procura de um estereótipo que ela não consegue compreender o porquê, quem é aquela mulher perfeita que eles veem na cabeça deles. E, portanto, ela é esse estereótipo, chama Gretchen, e ela acaba por tomar essa ideia para si própria. Ela vai criar um perfil como Gretchen, vai ter encontros com Gretchen e vai fazer aquele comportamento desprendido de quem sabe o seu valor, mas ao mesmo tempo não se importa de pôr alguém à frente, mas tem coisas planeadas, portanto tem uma agenda preenchida, mas eu vou abrir espaço para ti. E portanto todas as coisas que ela acha que os homens querem numa mulher, ela vai ser. O que é que me aconteceu neste livro? Eu não gostei. Eu acho que dei 3 estrelas a este livro. Há aqui muitas ideias que efetivamente muitas mulheres precisam de ler, precisam de interiorizar. Eu, mais uma vez, achei que esta autora é extremamente agressiva na forma como escreve estas histórias. É enfiar-nos ideias e ideais pela goela abaixo. E acho que não é com o vinagre que se apanham moscas. Efetivamente vai ser bom para muita gente que está em relações abusivas ou que não consegue criar um valor próprio. Este livro efetivamente vai ser um livro que está a fazer falta na vossa vida. Eu acho que ela é extremamente agressiva, houve aqui algumas coisas com as quais eu concordei. Inicialmente eu até tinha pensado, isto era interessante mostrar à minha mãe para ela ver como é que é tentar encontrar alguém neste momento, que é extremamente complicado, mas depois a forma como ela escreve a personagem é tão agressiva que eu pensei que se fosse mostrar isto à minha mãe, ela ia pensar que eu tinha uma perspectiva de homens como monstros. O que não é verdade, porque as pessoas são todas diferentes e não é porque nós temos uma má experiência ou várias más experiências que significa que as pessoas que vêm a seguir são exatamente como todas as pessoas que nós já conhecemos antes. E portanto foi um livro que me irritou sobremaneira, mas irritou-me mesmo muito, e eu não gostei absolutamente nada do que ela faz enquanto Gretchen, porque ela está a pagar na mesma moeda e eu não sou grande fã de coisas que
que vão no caminho da vingança. E portanto, alguém que nunca lhe fez nada acaba por levar por tabela das pessoas que lhe fizeram coisas antes. É um livro que efetivamente tem ideias muito boas, mas ela é extremamente agressiva a passar as ideias dela, e eu estou a ter aqui uma relação de amor-ódio com os livros da autora, portanto não sei se vou ler mais alguma coisa dela ou não, mas fica aqui. Há pessoas que efetivamente precisam deste livro, eu não sou uma delas. Depois vem um dos meus favoritos deste ano, de certeza absoluta. Vem aqui A Breve Vida das Flores, da Valérie Perrin, um livro que eu adorei ler. Eu adorei conhecer a Violette, adorei que ela seja guarda de cemitério. A forma como ela passa pelo mundo, ela observa tudo, vê tudo, mas ao mesmo tempo tenta interferir o mínimo. E a forma como ela se relaciona com as pessoas que estão à volta dela, sempre muito atenciosa, sempre a observar e a antecipar as necessidades dos outros, mas lá está, não de uma forma muito presente. Ela está lá, as pessoas que a conhecem valorizam-na muito, mas eu acho que ela ainda está à procura do lugar dela e de fazer as pazes com o passado. E o passado dela é um passado muito pesado. Efetivamente é preciso fazer as pazes para poder avançar. Este livro é para quem precisa de tomar a vida nas próprias mãos. É a forma como o nosso passado não faz de nós quem nós vamos ser, e portanto essa decisão ainda está nas nossas mãos e ainda estamos a tempo de mudar aquilo que precisamos de mudar para sermos quem nós queremos ser. E é um livro que eu achei lindíssimo, a forma como ela se descobre, a forma como ela se relaciona com as pessoas que estão à volta dela, a forma como ela acaba por observar vários tipos de luto que aparecem neste livro, a forma como as pessoas vivenciam o luto e experienciam tudo isso, perder alguém, a forma como algumas pessoas vão ao cemitério todas as semanas, todos os dias, há pessoas que só vão uma vez por ano. Esse tipo de situações está tudo explorado neste livro e é simplesmente lindíssimo. Este livro já tem uma sugestão de leitura, portanto aconselho a ir ver, até porque na altura estava muito mais fresco do que está agora, e é só lindo. Este livro é lindo e a Violette para mim vai ficar na minha memória e vai ser uma pessoa que me vai acompanhar, uma personagem que me vai acompanhar para sempre, tenho certeza. Oficialmente chegamos às leituras de março. A Breve Vida das Flores foi um livro que ainda fez aqui a ponta, a transição entre os meses. E o primeiro livro efetivamente de março foi aqui o Acorda para a Vida, Chloe Brown, da Talia Hibbert, um livro que eu gostei imenso de ler. Este tipo de livro tem o meu tipo de personagens preferido. São duas personagens que estão quebradas, a maior parte de nós está quebrado, as situações da vida, as nossas experiências acabam por fazer com que todos nós tenhamos pequenas falhas no nosso interior, e eles ajudam-se mutuamente a serem melhores. E isso para mim é fantástico, quando duas pessoas acabam por conseguir trazer ao cimo o melhor que a outra pessoa tem. É o meu tipo de relacionamentos preferido e a forma como está explorado neste livro é perfeito, está mesmo muito bonito. Eu gostei. O que é que eu não gostei neste livro? Há aqui algum acesso a pensamentos das personagens que eu achei... Eu senti-me mal. Eu senti-me muito mal por estar a ouvir aqueles pensamentos. Era um bocado rasca em relação às personagens, que não são rascas, e portanto achei um bocado de mau tom, mau gosto, a forma como está escrito. Eu sei que são coisas que me soam pior em português do que soariam em inglês, mas mesmo em inglês também não me iam soar bem. São mesmo coisas que são muito pessoais, a forma como nós vemos a nossa própria sexualidade, a forma como nós nos sentimos atraídos por outras pessoas e alguns pensamentos mais pecaminosos que nos possam passar pela cabeça, mas é a escolha de palavras que para mim deixou-me aqui extremamente desconfortável, e portanto achei que era assim o mais deste livro, porque de resto, entre a Chloe Brown e o Red, eu gostei imenso. Gostei mesmo muito das duas personagens, acabam por evoluir ao longo do livro, gostei que falassem sobre as coisas, gostei que se ajudassem a serem pessoas melhores, e portanto estou muito curiosa com os outros dois livros das irmãs Brown. E portanto, desrotina, é shop porque nós queremos os próximos. Pronto, é isso. Será que ainda vamos ter a segunda irmã este ano? Não sabemos, vamos ter de ficar atentos. Ora, o próximo livro também foi lido para o Clube de Leitura. Eu esse livro já não o tenho aqui, porque
Chama-se A Herança. A autora é Vigdis, eu não vou dizer o último nome da autora, mas vocês vão ver aqui a capa. E este livro fala sobre o facto de... eu já nem sei quem é que morreu, se foi a mãe, se foi o pai, não interessa. São 3 irmãos. A relação entre eles não é muito fácil, principalmente porque eles têm perspectivas diferentes relativamente à sua infância. O facto de eles terem idades diferentes também acaba por ter feito alguma diferença na forma como vivenciaram determinadas experiências. E temos aqui a nossa personagem principal, que é tudo visto da perspectiva dela, portanto a forma como ela está a viver aquele momento, e portanto tem aqui de ver como é que vão fazer relativamente às propriedades que eram da família e em relação a toda a herança. Na realidade, a personagem passa o tempo todo a dizer que não tem interesse absolutamente nenhum na herança, mas depois acaba sempre por se meter no meio das discussões. E nós temos alguém que tem assim umas palas, e sempre que ela pede ajuda a alguém ou que alguém lhe dá uma perspectiva, ela diz que vai fazer as coisas de uma maneira, mas depois acaba sempre por fazer tudo igual. E portanto foi uma personagem que eu achei extremamente cansativa, principalmente porque há pessoas assim na vida há pessoas assim. Há pessoas que pedem a nossa opinião e depois ignoram completamente aquilo que nós dissemos. Há pessoas que sabem que o caminho que deveriam tomar para que as coisas tivessem um rumo diferente seria aquele, mas eles decidem ir por aquele e, portanto, fazer os mesmos erros do passado. É alguém que está constantemente a falar exatamente no mesmo. E eu compreendo, e nós temos aqui uma revelação que, no fundo, acaba por ser bastante previsível desde o início do livro, mas ela tem motivos para não se dar com os pais, tem motivos para se ter afastado, os irmãos não conseguem compreender isso, e o pior é saber que eles sabem das coisas que aconteceram, que fizeram com que ela se afastasse, e mesmo assim não lhe dão crédito. Portanto, eu compreendo que o que a personagem queria, no fundo, era que aceitassem que determinadas coisas aconteceram e, portanto, ela não queria estar envolvida na herança, mas ao mesmo tempo ela também tem filhos e também não os consegue estar, no fundo, a impedir de receberem algo relativamente à família. E, portanto, é só uma personagem extremamente cansativa, é muito, muito cansativo estar na cabeça dela. É interessante, sim, não aconselho. Se tiverem com alguma questão familiar relativamente a heranças, definitivamente este não vai ser um livro que vos vai acrescentar o que quer que seja. Para começar, porque as coisas não são resolvidas e depois porque a personagem começa o livro num ponto e termina o livro exatamente no mesmo ponto, a falar exatamente as mesmas coisas. Portanto, não é um livro em que a personagem tenha crescido, não é um livro que tenha acrescentado, não. Pronto, foi isto. Depois, este foi o mês dos romances, meses dos romances. Tenho aqui o Fala com o Ex, da Rachel Lynn Salomon. Um livro que eu gostei muito, muito de ler. Para começar, as nossas personagens têm aqui uma diferença de idades em que a rapariga é mais velha, portanto é muito interessante ver uma coisa que não é muito explorada nos livros. E depois, porque nós temos aqui um livro que acaba por nos mostrar um pouco a forma como nós vivemos o luto e muito do que é trabalhar em sítios onde os homens são mais reconhecidos que as mulheres, que é praticamente todos os sítios na realidade. Portanto, nós temos aqui a Shai, que já trabalha em rádio há muito tempo. A rádio era uma ligação que ela tinha com o pai morreu, ela tem ainda muito presente a falta que o pai lhe faz e, portanto, quando eu falo em luto, nós temos aqui ainda a Shai a tentar perceber de que forma lidar com a perda do pai. E depois temos o Dominic acabado de sair da universidade, ele chega à rádio onde a Shai já trabalhava, ele trabalha como locutor, basicamente estão-lhe a apresentar coisas que ela gostava que essa proposta fosse feita a ela e, portanto, é uma daquelas pessoas muito chatas, ele que está o tempo todo a dizer eu aprendi isso no mestrado, eu fiz isto no mestrado, ou eu conheci X no mestrado. É chato quando as pessoas não se calam a falar dos accomplishments, das coisas que já conseguiram atingir. E o Dominic é a pessoa que faz isso. Muitas vezes sem se aperceber. E, portanto, quando a rádio começa a ficar aqui numa posição um bocado complicada e acaba por ter de cortar nas pessoas que trabalham na rádio e em vários dos programas que fazem, acaba por surgir aqui uma ideia. E se fizessem um programa de rádio onde a Shai e o Dominic têm um atrito natural entre os dois, fizessem de conta que eram ex-namorados e a forma como o relacionamento deles tinha feito com que
as coisas resultassem ou não resultassem, e o facto de se conseguirem manter a trabalhar juntos. E portanto, duas pessoas que nunca tiveram um relacionamento vão fazer de conta que são ex-namorados e vão falar de várias situações recorrentes em relações, seja retirados de experiência própria que eles tiveram em relacionamentos anteriores, seja das pessoas que estão à volta deles. E para isso o que é que acontece? Eles vão ter de criar uma história para eles, no fundo, como eles se conheceram, como é que foi o relacionamento, o que é que fez com que acabassem, todas essas coisas, e acabam por ter de passar muito tempo juntos, no fundo, a limar as arestas da história deles, que nunca existiu, mas que eles estão a criar. É um livro que eu achei extremamente interessante, gostei mesmo muito de ler esta história, porque as duas personagens são qualquer coisa. A forma como eles se relacionam, quando eles começam a perceber que têm mais em comum do que aquilo que os separa, já dizia o Rui Veloso. É muito giro ver como eles conseguem encontrar aqui um equilíbrio entre os dois e fazer com que o programa resulte ao ponto em que as pessoas conseguem relacionar-se com as coisas que eles estão a dizer. Portanto, muito interessante, estou muito curiosa para ver mais coisas que a autora escreva, porque eu gostei muito da forma como ela desenvolveu estas personagens e a forma como desenvolveu a relação entre os dois, que passam de pessoas que não se suportavam a pessoas que passam a coexistir e a criar um programa juntos e tudo o que vem daí. E portanto gostei mesmo muito de ler este livro. O próximo livro foi aqui o Salem's Lot, A Hora do Vampiro, do Stephen King. Já existe uma sugestão de leitura para este livro. Eu gostei tanto de ler este livro. Na realidade eu fui para ele um bocadinho a medo. Não por vampiros não me metem medo absolutamente nenhum. O meu problema geralmente é com espíritos e, portanto, eu dessas coisas tento manter-me afastada. Infelizmente para mim existe qualquer coisa desse género neste livro, não muito, mas o que eu gostei mesmo neste livro foi a forma como Stephen King desenvolve as personagens. As personagens estão todas tão bem desenvolvidas, cada uma com a sua personalidade individual, muito diversificada. A própria cidade é uma personagem neste livro, parece que tem vida própria, quase que sentimos um coração a palpitar. E é a forma como ele desenvolve estas coisas, ao mesmo tempo que vai explorando os nossos medos mais profundos. No meu caso, o medo do escuro é uma coisa que é um bocado explorada aqui. Chega aqui uma altura em que eu já não senti o mesmo tipo de sobressalto que senti no início, porque no fundo passou a haver aqui uma ameaça concreta em vez de ser só uma ideia que estava ali ou qualquer coisa no escuro que nós não sabíamos bem o que era, e portanto quando as coisas se começam a desenrolar acaba por ser muito mais o foco que ele dá às personagens do que necessariamente a parte de terror do livro, que não é assim tão grande, porque se eu conseguir ler é porque isto não é assim tão grande a parte do terror, mas é efetivamente algo que mexe com o nosso psicológico. Eu gostei imenso de ler este livro. E lá está, eu tenho estado a gostar muito de conhecer as obras do Stephen King. Eu tinha lido muito pouco até há relativamente pouco tempo e, portanto, ler um dos primeiros livros, este foi o segundo livro que o Stephen King escreveu, foi depois do Carrie. Foi muito interessante ver a forma então como ele constrói personagens, e é uma coisa que eu tenho visto que ele continua a dar muito destaque às personagens, mesmo nos livros mais recentes. Tenho uma sugestão de leitura para ele, está na playlist, é só irem ver. E se vos interessar, irem buscar o livro e conhecer Stephen King. O último livro que eu li em março foi aqui o God's Grave, de Jake Kristoff, portanto a continuação do Nevernight, um livro que eu tinha lido o ano passado e que acaba por explorar aqui uma escola de assassinos. A Mia Corvera já não está na escola, neste momento já está a trabalhar mesmo para a guilda, no fundo, e está a trabalhar como assassina contratada. Ela continua com os seus planos de vingança, há certos trabalhos que acabam por a deixar mais próxima de fazer aquilo que ela quer fazer, que é exterminar as pessoas que ditaram a sentença de morte do pai, portanto as pessoas que estiveram envolvidas no assassinato do pai, que foi morto em praça pública, e ela está, a cada passo que dá é para ficar mais próxima de conseguir levar essa vingança a cabo. Eu já disse neste vídeo que eu não gosto de histórias de vingança, gosto desta. Gosto muito desta, da mesma forma que gostei do Conde de Monte Cristo. E portanto nós temos aqui uma Mia a tentar descobrir não só mais sobre a família dela, sobre as pessoas que mataram o pai, acaba por se meter em situações que não são propriamente propícias, mas só para conseguir ter um passo mais próximo de conseguir chegar às pessoas, que não são pessoas fáceis de chegar, portanto todas em posições de poder. E gostei imenso deste livro e estou deserta para chegar ao terceiro, até porque este livro, a forma como acaba, nós ficamos aqui em pulgas para pegar no terceiro e já estamos em setembro e eu ainda não lhe peguei. Portanto, eu preciso da conclusão desta história, preciso do Mr. Kindly, preciso de saber mais sobre o que é a Mia, o que é que faz com que ela consiga
ter acesso a sombras, conseguir manipulá-las, tudo. Preciso saber tudo. Tenho de ler o terceiro, tenho de ler o último, isto é viciante. Portanto, estes são os livros que eu li entre fevereiro e março. Estes primeiros 3, então, aqui de baixo, são os de fevereiro e depois os outros são livros que eu li em março. Tudo leituras muito diversas, como sempre nesta casa. Tudo leituras muito interessantes, leituras que me mostraram, quanto mais não seja, as coisas que eu não gosto. O facto de fazermos leituras diversificadas, no fundo é isso que nos ajuda, é saber aquilo que gostamos e o que não gostamos. E há aqui certas coisas que, como vocês viram, eu não gostei particularmente, seja pela temática, seja pela forma como está escrito. Eu acho que as temáticas nunca são o problema, a mesma forma como os livros, as histórias nos são apresentadas. E portanto, espero que tenham gostado do que eu disse sobre algum destes livros, que tenham ficado curiosos com algum. Deixem-me nos comentários se houve algum que vos chamou mesmo a atenção e que vocês vão procurar, seja para comprar, seja em biblioteca. Digam-me isso tudo nos comentários, inclusive se algum dos que eu não gostei vos chamou a atenção. Eu sei que às vezes nós falamos das coisas que não gostamos num determinado livro, fazem com que outras pessoas tenham interesse especificamente pelas coisas que nós não gostamos. Portanto, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!